Arquitetura e organização de computadores. Perguntas e respostas, parte 2. O que é arquitetura de von Neumann? É uma arquitetura de computador que ela consiste em quatro elementos principais: CPU, que é o cérebro do computador; memória, que armazena dados e instruções; barramentos, que é por onde as informações, instruções e endereços são transmitidas de um lado para o outro, de um componente para o outro; e o dispositivo de entrada e saída, que é a forma com que o computador se comunica com o usuário final. Quem foi que desenvolveu a arquitetura de von Neumann? Foi Charles Babbage? Foi John von Neumann? Foi Alan Turing? Ou foi Steve Jobs? A resposta seria John von Neumann, mas fiquem espertos que o professor às vezes é meio sacana e pode colocar uns outros Neumann no meio, outros John, outros von. Então não esqueçam, o nome dele é John von Neumann. O que é um barramento? Resposta curta e direta ao ponto. Barramento é o componente que permite a troca de dados entre os diferentes componentes do computador. Como podemos descrever a unidade central de processamento? A CPU é um circuito integrado e ele é responsável por executar instruções e controlar o fluxo de dados dentro do computador. Então, ele é conhecido por ser o cérebro do computador. É ele que comanda tudo lá dentro. Qual é o principal componente de um sistema computacional no modelo de von Neumann? Como eu falei agora há pouco, a CPU é o cérebro do computador. Então, a CPU é o componente mais importante da arquitetura de von Neumann. Quais são os três barramentos principais encontrados em um sistema computacional? São três tipos de barramento: o barramento de dados, que transmite os próprios dados; o barramento de controle, que ele permite transmitir sinais de interrupção, sinais de clock, por exemplo; e o barramento de endereço, que ele fala qual é a posição da memória que precisa ser escrita ou lida. Qual é o componente de um computador que é responsável por executar as suas instruções lógicas? É a ULA, Unidade Lógica Aritmética. Já digo para vocês, muita gente respondeu o C, que é a unidade de controle. Tá errado, tá? Não é a unidade de controle que executa as operações. Quem realmente executa é a unidade lógica aritmética. Geralmente as operações, né, são justamente operações lógicas e operações aritméticas. Então quem faz esse tipo de processamento é a ULA. Qual é a função da UC, unidade de controle? Então, como eu falei, não confundam a ULA com a UC. A ULA, ela tem aquela funcionalidade que a gente acabou de falar. A UC, ela deve garantir a correta execução dos programas, então ela é uma unidade de controle, ela que controla a execução dos programas, não executa instruções, ela controla. E a utilização dos dados corretos para que as operações da ULA sejam executadas, né? Então, a unidade de controle é quem controla tudo o que está acontecendo, né? Inclusive, ela pode requisitar que a ULA faça um cálculo, por exemplo. O que é um registrador? Nosso armazenamento mais rápido que nós temos na arquitetura do computador é o registrador. Então, ele é um pequeno dispositivo de armazenamento com muitíssima alta velocidade. E essa alta velocidade serve para que você consiga armazenar temporariamente dados e instruções enquanto você está processando, né? Quer dizer, não exatamente enquanto você está processando, mas você vai pegar a saída de uma linha de código, assim como a gente viu na Senda, né? Que a gente mexia direto com os registradores. Você executou uma linha de código, já pode guardar no registrador, você já pode recuperar aquela informação que está lá na próxima linha de código e assim por diante. Então, principalmente quando a gente está trabalhando com assembly, a gente consegue otimizar bastante o uso dos registradores para conseguir evitar, né, o acesso à memória principal e, pior, a memória secundária para buscar uma informação que é pequenininha, que poderia estar ali no registrador, né, para acesso bem mais rápido. Qual é o principal objetivo do modelo de barramento de sistemas? Uma questão de resposta simples essa, tá? O barramento serve para facilitar a comunicação entre os componentes do computador. Não precisa de falar nada mais do que isso, se eu não perguntar nada mais do que isso. Qual é o principal objetivo do modelo de von Neumann? De novo, a arquitetura de von Neumann, o objetivo principal dela é descrever a organização dos componentes do computador. Se eu não perguntar quais são os componentes, se eu não pedir para explicar, detalhar, a resposta é essa, esse é o objetivo. Qual é o principal componente do subsistema de memória? A memória principal. Sem a memória principal, o computador nem liga.
Identifique os componentes da arquitetura de von Neumann. A UC a gente geralmente representa com esse retângulo. A ULA geralmente é esse formato de V. Os registradores são aqueles pedacinhos de memórias que ficam no cantinho, né? Tem de uso geral, de controle, pode ter vários tipos de registradores. Mas lembra, né, que eram 4 dispositivos. Porém, o 4 ele já está sinalizado, né? Não era para responder essa pergunta aí, nesse caso específico, que são os dispositivos de entrada e saída. Não esqueçam, então, que dispositivos de entrada e saída são parte da arquitetura de von Neumann, assim como a memória, né? Então, os registradores são um tipo de memória. A CPU é o cérebro do computador e é responsável por executar as instruções de um programa? Yep. Os registradores, eles são de fato usados para armazenar dados temporários durante a execução de uma instrução? Os registradores são muito mais rápidos que a memória principal e são usados para acelerar as operações da CPU? Sim, também. A cache, ela é usada para acelerar o acesso à memória principal, reduzindo o tempo de espera enquanto a CPU aguarda o acesso à memória? Uhum. A CPU interage com a memória e os dispositivos de entrada usando alguma coisa de comunicação. O que é essa alguma coisa? A CPU interage com a memória e os dispositivos de entrada e saída usando barramento de comunicação.